como nós, mamães e papais, devemos agir na fase em que os nossos filhos estão aprendendo a sentir, aprendendo a lidar com as frustrações deles. Esse é o assunto desse vídeo, em colaboração com as mamães do YouTube, Mandy Ribas, Pam Puertas, Sila Passos e a Rose do Éramos Dois. Vão lá no canal delas, nos canais delas, e assistam os vídeos. Cada uma tem opinião, cada uma tem uma forma de educar diferente. Então seria muito importante você assistir os 5 vídeos falando sobre o mesmo assunto para você poder analisar o que caberia melhor para você, o que caberia melhor para o seu filho, tá bom? Corre lá e lembre-se de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras mamães e papais que possam se beneficiar com essas informações. E se inscreva no canal se ainda não está inscrito. E não esqueça de deixar seu comentário sobre o vídeo aqui pra mim, tá bom? Vamos assistir. Gente, tá um frio aqui, eu tô em Gonçalves, Minas Gerais. Eu até gravei um vlog. Eu não sei se eu vou passar antes desse vídeo ou depois que eu vou colocar no ar, mas eu gravei um vlog desse lugar maravilhoso. Aqui tá frio, a gente tá em pleno carnaval e São Paulo tá calor, no interior de São Paulo tá super calor e aqui tá um frio, como vocês podem ver, tô de cobertor, minha mão tá geladinha, mas tá uma delícia, gente. A gente fugiu da bagunça do carnaval, tá uma paz esse lugar, muito, muito, muito delicioso. Na semana passada, uma das mamães do YouTube comentou lá no nosso grupinho que estava passando por uma certa dificuldade, que a criança estava querendo muito as coisas e começava a chorar, que a gente chama de birra, mas eu sempre falo que não é bem uma birra, mas a gente usa esse nome só para vocês conseguirem visualizar uma situação. Então elas estão querendo muito e se não dá, começa a chorar, começa a se jogar e faz aquele escândalo. Então, como lidar com situações assim? Tem crianças que eu também já comentei aqui nos vídeos, que batem, que mordem, que, enfim, né, que agem dessa forma. Mas eu acho muito bom a gente reforçar que essa fase de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, até, se eu não me engano, 2 anos e meio, 3 anos, a criança ainda está na fase oral, então ela morde, pode morder, não que ela morde, ela pode morder, ela, mesmo, ou ela estando brava, disputando um brinquedo, ou ela estando feliz. Recentemente a Alice mordeu uma coleguinha da escola, um coleguinha, não sei o que é, porque a escola não pode falar, e eu fiquei bem chateada, né, a gente fica chateado, porque na outra escola ela foi mordida 5 vezes, e o que me tranquilizou foi que antes da Alice começar nessa escola, a professora falou assim, gente, se a criança voltar mordida da escola, não fica brava com a gente, ainda é uma fase que elas estão vivendo, então isso é natural que aconteça. Mas é lógico, a gente tem que sempre estimular o que é o certo, tá? Eu sempre reforço isso, é a minha forma de educar, educação positiva, reforçando o que é certo. É lógico que não é uma vez, 2 vezes que você vai falar que a criança vai aprender, tá? Educar é constante, assim, é eterno, você precisa sempre falar positivamente para sempre. Como diz o Leandro Carnal, até no vídeo anterior que eu comentei, respondendo perguntinhas de seguidoras, você pode falar 1000 vezes, escova o dente, vai escovar o dente, fica aquela mesma frase todo santo dia, toda santa vez, vai escovar os dentes. Seu filho só vai aprender a escovar os dentes quando for beijar a primeira vez. Essa é a realidade. Então, assim, de qualquer forma, a gente tem que ensinar o que é certo para eles fazendo ou não de imediato, mas eles vão saber o que é certo e sem ficar reforçando o que é errado. No caso, a mordida, o tapa. A Alice, ela dá tapa quando tá brava e ela dá tapa quando tá feliz. Ela não sabe ainda se expressar as emoções dela. Então, as crianças podem agir de diversas formas, tá? E como elas não têm o contato, elas estão aprendendo a ter o contato com a realidade, elas não têm o ego formado, o superego tá se formando, então elas estão no processo de aprender a ter contato com a realidade, o que é certo, o que não é certo, o que pode
trabalho constante da gente mostrar a realidade para ele. Se a criança quer fazer uma coisa que não pode, não adianta você ficar também só falando coisas, filha, faz outra coisa, mudando o foco. Eu sei que muitas vezes não adianta mudar o foco. Várias mães me escrevem falando, Renata, eu tento mudar o foco, eu tento falar de forma positiva, mas muitas vezes não acontece. Então, infelizmente, a gente tem que agir. A gente não vai deixar nossos filhos se machucarem. E outra coisa que você tem que pensar também é assim, uma coisa que a Mandy comentou lá no grupo, e que é a pura verdade. Às vezes, o nosso filho vai pegar um negócio e fala, esse não pode. Não pode mesmo? Tem que ver se não pode. Se realmente não puder, não pode e ponto. Não adianta, a criança pode chorar, pode se espernear. E até tem uma forma que eu já vou falar pra vocês de ensinar eles a lidar com as emoções. É uma forma de educar positiva também, mas é que a Mandy me ensinou a educar a emoção da criança, tá? Então, assim, voltando ao assunto, a criança quer pegar um negócio, mas não pode mesmo. O quanto você pode se desgastar e desgastar a criança por uma coisa que ela poderia pegar. Mesmo que você vai ter um trabalhinho depois de pegar e guardar, a Alice muitas vezes vai na cozinha, ela pega tupperware, ela pega os descansos de panela, pega o rolo de macarrão, de massa, né, de fazer massa. E eu falo, não filha, não pega, não pode. Pode, ela pode pegar aquilo, que lá não vai machucar ela. E ela tá feliz brincando com aquilo, então eu passei a deixar. Então ela vai, ela leva lá pra sala, ela brinca, depois eu falo, filha, agora tá na hora de guardar, e ela vai e guarda. Então a gente tem que ensinar também o como ela pode colaborar com você, com a casa, com o pai dela, com os adultos, né? Então ela pode brincar? Pode, então você fala, filha, eu deixo você brincar, mas depois você guarda. E muitas vezes eu nem preciso pedir para ela guardar, ela simplesmente vai lá, abre a gaveta e guarda. Quando ela quer pegar alguma coisa que realmente de fato não pode, ou que ela quer fazer alguma coisa que realmente de fato não pode, a minha forma de agir, que a Mandy me ensinou e que eu achei fantástico e tem funcionado muito bem, eu até mencionei um exemplo de uma pessoa que trabalha comigo, que o filho dela estava chorando porque queria brincar e não podia, porque já estava quase na hora da perua da escola e buscar. O filho dela começou a chorar, ela parou tudo que estava fazendo, agachou e falou, filho, eu sei porque você está chorando, você queria brincar, né? Mas se você for brincar agora, você vai perder a perua, aí a mamãe vai ter que te levar e eu não consigo parar agora de fazer o que eu estou fazendo para poder te levar na escola. Então vamos deixar para brincar amanhã, pode ser? Acalmou, ainda ela falou assim, se você quiser chorar, pode chorar, não tem problema, a mamãe tá aqui. Então isso é educar emocionalmente. Eu gosto sempre de mostrar para vocês visualizarem uma cena. E com a Alice eu faço muito isso. Entrei na piscina. Entrou? Entrei. Tá gelada? Pra caramba. Meu irmão foi pra sauna e agora tá indo na piscina. Coragem, a piscina tá gelada. Na verdade não é uma piscina, é uma hidromassagem. Só que ela tá muito gelada, porque sai da sauna e vai pra lá. Eu acho que eu não vou ter coragem não. Então eu gosto de mostrar isso pra vocês visualizarem uma situação. A Alice, eu faço muito isso com ela, quando ela não pode pegar, eu explico. Ela vai chorar, fala, vem cá, mamãe te entende. Aí eu faço carinho nela, eu falo, olha, se você fizer isso, você pode se machucar, a mamãe vai ficar triste, você vai ficar triste, que você vai chorar. Então eu explico isso pra ela. Eu falei, mas a mamãe tá aqui, tá? Fica aqui com a mamãe um pouquinho. Aí fico fazendo carinho, ela fica quietinha. Aí ela esquece daquilo lá. E muitas vezes ela mesma chega no negócio e fala, não, né mamãe? Ela entende, quando a gente conversa com a criança, gente, pode ser a criança de 1 ano, de 2 anos, eles entendem. A gente subestima as crianças, mas eles entendem, eles têm compreensão das coisas. Eles só não sabem falar corretamente, mas eles entendem tudo. Então, o fato de você conversar com o seu filho faz total diferença. Porque eles vão compreender o que você está falando, você explicou, você esteve lá do lado dele, você não abandonou ele no momento que ele estava frustrado. E com isso você está ensinando ele a lidar com a frustração dele, tá? Eu gosto muito de falar desse tema. E eu vou sempre repetir esse assunto, porque às vezes a pessoa não assiste um vídeo, assiste outro, e eu acho que
a minha forma de educar, não tô falando que é a certa, eu também não sei se é a forma correta, tá? Eu vou saber lá pra frente, isso eu vou colher lá pra frente, mas é o que eu acredito. E você, mãe, você, pai, eu até sugiro que você assista todos os vídeos das outras mamães aqui do YouTube, para você avaliar a sua forma, a forma que se encaixa melhor da maneira de educar o seu filho, tá? E você vai sentir no seu coração, você vai sentir no seu dia a dia o que vai dar certo, ou que pode dar certo ou não. Eu acho muito bom reforçar uma coisa: palpite você sempre vai ter, julgamento você sempre vai ter. A partir do momento que você se torna mãe, você vai ser julgada. E uma coisa que eu comentei com as meninas do YouTube principalmente quem não teve filho e as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas julgam, primeiro porque elas já esqueceram como que é educar. Segundo, que as crianças são diferentes. E não são diferentes porque a nossa forma de educar foi diferente. Não, as crianças, o mundo está diferente. Hoje as crianças já nascem com os olhos abertos. Na época dos nossos avós, dos nossos pais, a gente nascia com os olhos fechados. E ficava uma semana no quarto escuro. Na época da minha avó, eu lembro direitinho que ela comentou, a criança nascia e ficava uma semana trancada no quarto escuro. E só saía depois de 7 dias. Antes, a forma de educar era punitiva. Era no grito, era no tapa, era no olhar, assim, dos avós, né? Eu lembro meu avô falava, era só olhar que a criança ficava calminha. E antes da gente pensar em ter filho, o Renato falava assim, o meu filho vai me respeitar, só de olhar ele já vai ter medo de mim. Por que a criança tem que ter medo do pai? Por que a criança tem que ter medo da mãe? Não tem que ter medo, tem que respeitar. E com respeito, você vai conseguir através do diálogo. Tá? Reforçando, essa é a minha forma de educar. Lembrando que eu não sou especialista nisso, mas se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, eu não sei, mas é o que eu sinto que eu estou fazendo certo. Nós somos boas pessoas, eu sou uma boa pessoa, meu marido é uma boa pessoa, mas a gente pode pensar, pô, eu fui educada de um jeito, eu levei muito tapa, muito beliscão, eu levei mesmo, mas não é isso que me fez ser uma boa pessoa. É o mundo. Eu tinha um convívio muito forte de família, de primos, de tios. Muito amor, tinha muito amor envolvido. Apesar da punição física, que não era sempre, mas eu tinha muito amor envolvido. Às vezes a gente pensa assim, pô, se eu fui educada dessa forma, então eu vou educar da mesma forma que vai funcionar. Muitas vezes não, a gente vê muita gente ruim também, muita gente agressiva, muita gente não sabendo lidar com as frustrações dela. A gente vê muito adolescente tentando se matar, muito adulto em depressão. Por quê? Porque eles não aprenderam a lidar com as frustrações. Quando a gente é adulto, a gente não tem tudo que a gente quer. As crianças, até desenvolver o ego, o superego, elas só têm um id formado, que é o instinto, o desejo inconsciente, mas elas só agem assim, eu quero, elas só sabem isso. Então, se a gente não desse contato com a realidade e não ensiná-las a lidar com as frustrações delas, eles vão querer crescer um adulto, que a gente fala hoje, mimado, é exatamente isso, adulto mimado, que não sabe aceitar um não, que não é possível. A gente vê tantos profissionais e empresas não sabendo lidar com hierarquia, com situações que vão contra ao que ele pensa. E aí a pessoa pede demissão, a pessoa começa a agir de forma errada, e isso é pra vida, isso é com os amigos, isso é com o trabalho, isso é com a família. Então a gente tem que ensinar isso pros nossos filhos. Por isso que eu sinto que eu tô no caminho certo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe, deixe aqui seu comentário. Inscreva-se no canal se não está inscrito. Eu queria tanto que a Yaya estivesse aqui, eu até deixei uma cadeirinha aqui pra ela, mas ela quis ficar com a vovó, tá? Um grude com a vovó, tá bom? Mas vocês vão assistir o vlog, ela vai aparecer bastante, tá? Um beijo!